Graças a Deus, amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Falando de Deus aqui, Deus abençoe. Abra sua Bíblia junto comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías 60, versículo de número 1. Isaías, capítulo de número 60, versículo. Pode procurar mesmo assentado. Veja quem do seu lado não tem Bíblia. Eu compartilho, você vai estar lá no telão lá. Se acompanha no telão. Glória a Deus. Isaías capítulo de número 60, versículo de número 1. Diz assim: levanta-te, resplandece, pois já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai descendo sobre ti. Fala para o teu irmão: a glória do Senhor vai descendo sobre ti. Glória a Deus. Eu quero pregar uma mensagem nessa noite, irmãos. Como resplandecer, ou como estar iluminado, né? Irmãos, o primeiro ponto está aqui dentro desse texto: levantar-se, ficar de pé. A Bíblia diz que um dia Deus aparece para o profeta Ezequiel, diz assim: põe-te de pé e falarei contigo. Deus não fala com quem está caído. Deus não fala com quem está em pé para ficar em pé. Deus só fala com quem está caído. Põe-te de pé. Levanta, rapaz. E tem coisas que eu não posso fazer pela sua vida. Eu não posso dar bom testemunho por você. Eu posso até orar, te incentivar, te dar uma palavra nesse sentido. Mas se pôr de pé, é você que tem que fazer. Se levantar, é você que tem que tomar uma atitude. Lembremos do filho pródigo: levantar-me-ei e voltarei para a casa de meu pai. Ou seja, houve o quê? Um arrependimento. Ele caiu em si, viu que não valia a pena ficar em trevas, viu que não valia a pena ficar sentado, ou seja, parado, prostrado. Irmãos, toda pessoa prostrada, ela está no estado de um miserável. Toda pessoa que está parada, ela está no estágio de pobreza. Você sabia disso? Olha o que diz a palavra do Senhor. Eu vou ser rápido aqui por causa da hora. Deuteronômio 28, 29. Apalparás ao meio-dia como o céu apalpará na escuridão. Não prosperará nos teus caminhos. Pelo contrário, será sempre oprimido e roubado todos os dias, sem que ninguém te socorra. Talvez você já leu a Bíblia várias vezes, não tenha nem prestado atenção nesse versículo. Quem está prostrado corre todos esses riscos. E o diabo, ele tem três objetivos. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus, ele veio com um objetivo só, um só. Eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. Por isso que a Bíblia fala: levanta-te. E a Bíblia diz assim: que na medida que Deus falou comigo, Ele me fortaleceu e eu pude me pôr em pé. Olha que coisa maravilhosa. Então a segunda etapa de ficar de pé não é escutar. Diga para o teu irmão: não é escutar, é ouvir. Quem ouve, irmão, as minhas palavras, Jesus disse: quem ouve as minhas palavras, assemelhá-lo-ei como uma casa edificada sobre a rocha. Vai vir os ventos, as tempestades, os tufões, vai dar contra aquela casa. Deus está falando, Deus vai dizer aqui: você não vai se perder de problemas, mas tem uma, você está tão bem edificado que nada vai te derrubar. Graças a Deus.
assim, eu não desisto, eu não paro, eu vou continuar, eu vou avançar, eu vou crescer. E aí, meu irmão, quando isso acontece na minha vida, eu sou vitorioso. E aí eu posso bater no peito e dizer assim: eu sou muito mais do que um vencedor. Quantos entendem essa palavra? Então, você tem que edificar a sua casa sobre a rocha. Você tem que estar no estado de pé. E como isso? Ouvir a palavra do Senhor. Quem ouve para ti? Quem ouve, irmãos, uma palavra dura, no momento ela não é assim, mas depois dela pensar, como diz em Provérbios, ela entra no coração e faz que a gente venha refletir e retroceder. Falar assim: não, se realmente eu tenho que mudar. João Batista, no capítulo 3 de Mateus, ele aparece pregando no deserto da Judéia. Arrepender e tal. Muitas pessoas estavam ali escutando, achando sensacional. Mas algumas pessoas estavam ouvindo a palavra de Deus e iam até com ele para ser batizado. E ele começou a olhar quem estava ouvindo e quem estava escutando. Ele disse assim: não começa a dizer que você é filho de Abraão, não. Porque até dentro dessas pedras aqui, Deus pode suscitar filhos a Abraão. O que João Batista estava dizendo? Não adianta você dizer que é filho de Abraão e não ouve a Deus e não pratica a palavra de Deus. Então, para você estar em pé diante de Deus, você tem que ouvir. Você tem que ouvir. Você lembra de Elias? Elias, levanta-te e vai à cidade de Sarapta, porque lá já ordenei uma viúva que te sustente. Se ele não ouvisse, ele ia morrer de fome. Quantos de nós, irmãos, somos roubados todos os dias pelo diabo e andamos apalpando porque nós não damos ouvidos a Deus? Quem não dá ouvido a Deus empobrece. Quem não dá ouvido a Deus, irmão, o diabo faz passar vergonha. Quem não dá ouvido a Deus, o diabo ele faz de marionete. Sabe por quê? Porque uma pessoa que está caída, o diabo faz o que quer com ela. Você lembra de João capítulo 5? Jesus entrou dentro da sinagoga, foi entrar no templo e foi lá atrás onde tinha um movimento nas águas. Aquele homem disse assim: eu não tenho ninguém. Há 38 anos que eu estou nessa situação. Conheci a palavra de Deus. Jesus falou assim: você quer ser curado? Eu disse: eu não tenho ninguém. Quantas das vezes, irmão, nós estamos fazendo uma pergunta e a gente não consegue ouvir? O problema do ser humano é falar por cima da palavra de Deus. Você tem que ouvir mais e falar menos. Faz assim com o teu irmão, assim, ó. Faz assim. Faz assim, ó. Você tem duas orelhas. Ouve mais. É sério. É por isso, irmãos, que muitos de nós não somos vitoriosos. Um chefe às vezes está falando, você não presta atenção. A mãe está te orientando, você não está ouvindo. O líder está te orientando para você ser vitorioso, você não está dando ouvido. E aí tem as consequências. O marido está falando, a esposa está falando para o filho: filha, meu irmão, quem sabe sou eu. E aí quando vê as consequências, diz assim: se eu tivesse dado ouvido à minha mãe. Glória a Deus. Ele não fala assim, ele fala assim: se eu tivesse escutado, ele fala assim: se eu tivesse dado ouvido à minha mãe, ele foi ao céu. Eu não estaria passando essa situação que eu estou passando hoje. Então nessa noite, o Espírito de Deus está nos dizendo que não quer que nós venhamos cair ao pobre, sendo roubado todo dia, enganado todo dia pelo diabo. Sabe, o diabo anda empurrando o corpo de muita gente, danificando muitas pessoas, danificando finança, família, danificando, às vezes, esfolando o trabalho, saúde. E aí, meu irmão, é o que Deus está falando: levanta-te, fica de pé, que eu vou falar com você, e não ouvir. Se você ouvir a minha voz e obedecer os meus mandamentos, então todas essas bênçãos virão sobre você. Olha que coisa maravilhosa. E aí tem gente dizendo que Deus é Deus não é carrasco. Tudo aquilo que nós cantamos,
Porque você está fazendo as coisas do teu jeito, você não quer dar ouvida a Deus. Você não ouve. Rapaz, tem pessoas que você pode falar 1000 vezes com ela. Ela reconhece que está errado, ele sabe que está errado, mas ele não se conserta. Por quê? Porque ele não está dando ouvido. Mas quando você dá ouvido a palavra, você fala assim: não, agora chega, basta, daqui para frente não vai ser não. É diferente, agora eu mudei. Pode dar glória para Jesus? Olha isso aqui. Abra a sua Bíblia junto comigo. Salmos 34, versículo 5. Salmos 34, versículo 5. Terceiro. Primeiro, levanta-te. Segundo, ouve. Terceiro está aqui. Salmos 34, versículo 5. Diz assim: olhai para ele e sede iluminados, os vossos rostos não ficarão confundidos. Tem muita gente confundida no nosso meio. Não estou entendendo. Não estou entendendo, pastor. Não estou conseguindo entender. Mas claro que você não está conseguindo entender. Paulo diz assim: e prossigo olhando firmemente, olhando para onde? Para o alvo que é Cristo. Paulo está falando que o alvo é outra coisa. Paulo está falando que o alvo dele é coisas alheias da vida. Paulo está falando que o alvo dele é Cristo. Então, querido, o nosso problema é que nós não estamos conseguindo olhar para Jesus. Nós temos olhado para muitas coisas: a vida de A, a vida de B, a vida de C. Temos olhado a prosperidade do ímpio, temos olhado o macumbeiro, temos olhado às vezes satanista, está olhando para ciclano, beltrano, que está na maçonaria, marceneiro, sei lá, carpinteiro. Mas a gente está esquecendo de olhar para Jesus. Nós comentamos a riqueza de muitas pessoas, mas não comentamos as riquezas de Jesus. Paulo, ele fala que o alvo dele, o prêmio dele era a salvação. E Jesus fala assim: ó, buscai primeiramente as coisas que vêm, as demais coisas que serão. Irmãos, é Deus que vai acrescentando tudo na nossa vida. Glória a Deus. É Deus que nos enriquece. A terra e tudo que nela contém é do Senhor. Glória a Deus. Do Senhor, pastor, você é do Senhor. Então por que essa situação? Porque nós não estamos olhando para Ele. Pastor, mas eu não consigo ver Jesus. Você pega o espelho, vou te ensinar. Você quer ver Jesus? Quem quer ver Jesus aqui? Quem tem espelho em casa aqui? Olha para o espelho. Você quer ver Jesus? Olha para o espelho. Você vai ter duas vertentes: ou você vai olhar você mesmo, ou você vai ver Jesus. Glória! Aleluia! Porque Paulo diz assim: eu habito em Cristo e Cristo habita em mim. Nova criatura eu sou. Paulo diz assim: Cristo habita em mim, eu habito em mim. Eu habito em Cristo. Ou seja, eu entreguei a vida para Jesus. Aí Cristo tem um domínio, habita em mim. Aí Paulo diz mais: o que nós vemos como imagem refletida no espelho, logo veremos como ele é. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo: o que eu vejo no espelho como uma desconfiança que é ele, logo verei como ele é. Diga para o teu irmão: olhe para Cristo. Tem muita gente confundida na vida, querido. E a Bíblia diz: olhai para ele e sedes iluminados, e os vossos rostos não ficarão confundidos. Ser iluminado. Moisés sobe para buscar a Deus. O seu rosto, quando ele desce para o monte, estava assim. Começava a falar. Tiveram que colocar um véu no rosto de Moisés. Aí Paulo disse assim: Moisés subindo ao monte, desceu, logo colocou um véu no seu rosto. Mas nós não. Temos que refletir a glória de Deus para todos. Glória! Glória a Deus! Olha que coisa maravilhosa. Jesus disse assim: se os teus olhos forem bons, então
pessoa que é a mulher de Deus, o homem de Deus, ela emana paz, emana tranquilidade. O olhar da pessoa te passa segurança. O olhar da pessoa te passa, sabe, uma seriedade. Você olha para outra pessoa e fala assim: poxa, que coisa maravilhosa. Você sabe que na Bíblia algumas pessoas eram confundidas até mesmo com anjos. Com anjos. Porque olhando para a pessoa, você via uma paz tão grande, uma iluminação tão grande nos dela, que você fala assim: uma pessoa é um anjo. Se você ler o livro dos Mártires, que é um livro maravilhoso, graças a Deus meu livro apareceu, estava subindo há anos, me devolveram. E Deus é muito bom. Eu estava lendo a respeito de um jovem que foram 4 vezes para assassinar ele. 4 vezes, porque ele pregava o Evangelho. Sobre as 4 vezes, ele não foi assassinado. Porque todas as vezes que o homicida chegava perto dele, dizia assim: não tem como matar aquele rapaz. E o cara não perguntou: por que não? Porque o rosto dele é semelhante de um anjo. E eu tenho medo de fazer mal para uma pessoa inocente. Agora olha para você, imaginando que emanava no rosto dos olhos dessa pessoa a glória de Deus, a glória do Senhor. Ele emanava, ele refletia Jesus para todos. E isso Deus está falando nessa noite: levanta-te, ouve e olha para mim. Pedro, em Atos capítulo 3, o que Pedro disse para o aleijado? Não tem ouro, não tem prata, mas o que eu continuo: olha para nós. Sabe, irmãos, Jesus olhando para aquele homem, viu que aquele homem tinha fé para sembrar. O segredo de muitas curas e de muitas bênçãos está nos teus olhos. Você sabia disso? O segredo de muitas mudanças está nos teus olhos. E a Bíblia diz que Pedro, pegando aquele homem pela mão, junto com João, o colocou de pé. Porque aquele homem, quando ele olhou para Pedro, ele viu Cristo. Ele viu uma mudança. Como é que está a sua vida nos dias atuais? Olha o que diz em Eclesiastes capítulo 8, versículo de 1. Já estou chegando ao final da mensagem, vou me prolongar. Diz assim: quem é como sabe? Quem sabe a intenção das coisas, a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto e muda-se a dureza do seu rosto. Você pega para pensar uma pessoa ignorante, rapaz, ela até te aborrece. Você está: não, é isso mesmo, não vou mudar, não quero ouvir ninguém, não. Rapaz, você sai até com o rosto endurecido da vida. Rapaz, fulano é algo que ouvir a paz, você sai endurecido. Você sabia que a sabedoria, até a sabedoria, irmãos, e eu, quando eu falo sabedoria, é tão espiritual como humana. A sabedoria é algo tão extraordinário que era capaz de mudar o teu rosto. A sabedoria era capaz de te levar para um outro nível. Você pega uma pessoa sábia. Quem é que não quer estar com uma pessoa sábia? Então aqui nós temos o outro ponto, o 4º ponto, que é o quê? A mente de Cristo. Não adianta você levantar, ouvir, e mais o quê? Olhar, mas se você não entende. Deus disse a Jeremias: Jeremias, o que você vê? Eu vejo uma vela de amendoim. Eu visto bem, porque eu velo pela minha palavra. Então Jeremias estava entendendo o que ele estava vendo. Tem muito crente. Aqui, graças a Deus, não tem. Aqui, antigamente até tinha isso, agora não tem mais. Pastor, eu estou vendo uma bola de fogo. Tá, meu filho, e a bola de fogo? Eu não sei. Então, querido, isso não é de Deus. As coisas de Deus, para os homens, é para o entendimento dos homens. As coisas ocultas é para Deus. Quantos compreendem isso? Pastor, eu vi um pedaço de bola aqui flutuando. O que é esse pedaço de bola? Eu não sei, pastor, eu vi um pedaço de bola. Irmãos, nós não somos meninos do nosso entendimento. Vamos assim, que ele deixou as coisas de menino e agora ele cresceu e virou adulto. Uma pessoa adulta, ela sabe nesse meio do meio mal, ela sabe o que é certo.
de outras igrejas, chega lá o testemunho de Jeová, pregar no pé do monte com o camarada dizendo que o testemunho de Jeová está certo. Eu já subi em cima do monte, satanista pegar em cima do monte, e o cara dizia que o satanista estava certo. Sabe por quê? Falta de entendimento. A Bíblia diz que o meu povo é destruído por falta de como? É a mesma coisa que você dá uma arma perigosa para uma pessoa que ela não sabe manusear aquilo. Ela vai matar os outros. Você pega uma R15 e fala assim, toma aqui essa R15. O que vai acontecer? Ela não sabe travar, não sabe destravar. Ela não sabe tirar, colocar um pente, uma bala na agulha. Ela vai chegar e vai... Pronto. Um acidente. Por quê? Porque ela não se especializou naquele assunto. Você precisa se especializar. Você precisa ter conhecimento, tanto de Jesus, como também ter conhecimento de quem é o seu inimigo. Porque o adversário também, ele se disfarça diante de luz. Paulo diz em Gálatas capítulo 1, versículo 5 em diante: ó insensato Gálatas, quem vos enganou? Vocês saíram do verdadeiro evangelho para outro evangelho? O que Paulo está dizendo? Como que vocês não sabem a mente de Cristo? Irmãos, o ser humano em si, ele já é inteligente. Tem muita gente desligada aí, né? Mas, né, tem uns que você é uma luta para explicar as coisas. Fala 10 vezes, e daqui a pouco a pessoa no mesmo estágio principal. Isso não é porque a pessoa, ela é uma pessoa burra, nem ignorante. Isso é porque é uma pessoa desligada, distraída. Tem pessoas que distraem. Você fala, e ensina a pessoa vai bem. Agora, daqui a pouco. Tem pessoas que falam 4, 5 vezes. Ela ouviu. O meu pai, quando estava vivo, meu pai não tinha essa voz, meu pai tinha uma voz de locutor. O seu Gabriel. Ele tinha uma voz assim, muito forte. Jamil. Meu pai parecia um pouco do Davi. Olha para o Davi, eu vejo meu pai. Meu pai era pequeno. Só que era maior que o Davi. Irmãozão mesmo. Ô Jamil. Aí eu pega no seu pensamento para mim. Eu ficava assim. Se eu voltar, meu pai vai arrancar meu corpo. Se eu pegar água, vai dar ruim. Eu vou perguntar: quem o senhor falou meu pai? Não vou repetir. O que você ouviu? Não, eu vim para pegar tal coisa. E por que você não foi pegar? Ou seja, eu tinha ouvido, mas eu não estava dando atenção no que ele estava falando. Eu não tinha mudado a minha mente para trabalhar. Às vezes, muitas coisas da sua vida é porque você não dá atenção às coisas que estão em sua volta. Você não coloca a sua mente para trabalhar. Você tem que colocar a sua mente para trabalhar. Não é questão de... Eu não estou aqui cultuando, né, irmãos? Em relação assim, você não se especializar em alguma coisa. Mas eu conheço pessoas que falam 4 idiomas. Que moram aqui, ó. Perto da bolsa aqui, ó. 4 idiomas. Se tem a terceira série fraca, é muito. E aí, me explica? Ó, cheio de milhão. Mas por quê? Isso aqui, ó, pensar rápido, isso aqui, olhar, estar de pé, agitar, ficar ligado. Aproveitar essa oportunidade de agarrar com ela. Você tem que ter a vida, irmãos. É de você ter pensamentos rápidos. Às vezes você pode estar enrolado, mas você tem que pensar rápido. Você tem que tomar decisões, e decisões não são por emoções, decisões são pensadas. Não é assim na vida. Decisões sérias são pensadas. Né? A decisão da carne não é emoção, mas decisões da vida, se paga ou não paga aquela conta, se pega esse emprego ou não, se viaja ou não, se for morar em outro país ou não, se for fazer alguma coisa ou não, são pensadas. Você tem que usar a sua mente. Porque se você não pensar, e você agir com emoção, e mais tarde se arrepender, aí é que você está lascado, porque você fez o quê? Você foi agir pela emoção. Você transferiu para Deus. Tem coisa que não se transfere para Deus. Tem coisa que você é que tem que assumir os riscos. Deus deu isso aqui para que nós vamos pensar. Deus
não deu a cabeça para a gente colocar chapéu ou só carregar o cabelo. E aí é que hoje não tem nem cabelo, né? Glória a Deus. O último versículo da palavra do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. O que nós comentamos, vamos só pincelar aqui nesse versículo. 2 Coríntios 3, 18. Diz assim: mas todos nós, com o rosto descobertos, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como o Espírito Senhor. Olha aí que coisa maravilhosa. Que Paulo está falando? Todos os dias você é transformado. Todo dia. Todo dia. Não é uma vez ou outra, todo dia. Todo dia. Todo dia. Todo dia Deus se levanta. Todo dia levanta. Levanta. Ouve. Vê. Levanta. Ouve e vê. Todo dia. Você quer ser vitorioso? Você tem que ter a habilidade de todos os dias levantar. Você quer ser grande? Aprenda a ouvir mais, falar menos. Você quer ser, sabe, uma pessoa de Deus? Aprenda a observar o ambiente. Sabia que os seus olhos traz algumas coisas negativas para a sua vida? Primeiro, quando você olha e você acha que alguém é melhor que você. Você coloca isso diante dos seus olhos, a sua mente começa a trabalhar. Fulano é melhor do que eu. Fulano é melhor do que eu. Ciclano é melhor do que eu. Rapaz, ninguém é melhor do que você. Você é único. Aleluia. Você não tem que ser ego de ninguém. Todo o planeta Terra, 7 bilhões de pessoas, pode talvez alguém parecer um pouco contigo, mas você é único. Glória a Deus. Já pensou? Se Davi olhasse para aquele gigante e olhasse assim: tá maluco, vem encarar um cara desse, um camarada de quase 3 metros, forte, cara muito de guerra, dentro da sua mocidade. Davi olhou para ele e falou assim: esse camarada aí nunca vai ser melhor que eu sou único, tenho promessa, eu sou filho de Deus, eu sou abençoado, eu sou grande. E aí o que Deus fez? Deus orientou Davi como que Davi tinha que destruir o gigante. Está lá em 1 Samuel 17. Olha, Davi, a estratégia é essa. Se Davi não se levanta, se ele não se propõe a ir no campo de batalha, aquele gigante acaba até hoje tirando onda com a cara dos outros. Mas ele se coloca de pé. Ele ouve Deus, a estratégia de Deus, e sabe o que ele faz? Ele olha para aquele gigante e fala assim: esse cara não tem pacto com Deus. Tem gente que não tem pacto com Deus, você está achando que é melhor do que você, rapaz? É ruim. Posso pegar a mão aqui, irmão. Não adianta, a minha mente já está conformada que eu sou melhor do que todo mundo. Acabou. Eu escutei uma vez um discutindo com o outro, eu falei assim: rapaz, eu sou melhor do que você. O outro me disse assim: meu irmão, bom sou eu. Aquilo nunca mais saiu do meu coração. Eu falei: o cara se falou de mim e falou assim: pá, bom sou eu. Se você é melhor, eu sou bom. Se o ímpio se valoriza e não serve a Deus, imagina eu, serve a Deus. O quê? O cara disse aqui, dinheiro dele, que ele bota no Bitcoin, Ferrari no bom, que ele bota no sapato de chacaré. Eu sou bom na minha essência. Eu sou o único Gedilson que existe. Bom, você é a única Ana que tem, pode ter milhões de Ana, mas você é única. É isso que você tem que colocar no seu coração. Enquanto eu estou pregando aqui, que você está ouvindo essa boa palavra de Deus, tem alguém que está morrendo agora. Enquanto você está ouvindo essa palavra de Deus, alguém lá na Índia, que ouve agora o terremoto, que está tudo cheio lá, não sei quantas mil pessoas, está sem casa, mais de 200 mil. Você está aqui porque você é bom. Porque tem muita gente que Deus escolheu você para estar aqui. Você poderia ter nascido até em outro país, miserável. E ter o mesmo nome, ter a mesma aparência, mas ele falou assim: não, essa aqui vai nascer no Brasil, lá em Duque de Caxias que dizem que o fofoqueiro mora em Caxias, mas vai ser a melhor pessoa. Aleluia. Glória a Deus. Você poderia ter nascido em outro país, mas Deus decidiu que você nascia aqui.
viver aqui. Eu estava na televisão, vendo a televisão, falei assim: Senhor, eu te dou graça. Eu te dou graça, Senhor, porque eu tenho uma casa, eu sou pastor de uma igreja. Eu te dou graça, meu Pai, porque o Senhor envia alguém, dá para me ouvir. E eu fiquei olhando aquelas pessoas, crianças chorando, e os pais com água até aqui o pescoço segurando em boia. O helicóptero passando assim por cima, assim, mostrando. Falou que vai demorar talvez uns 60 dias para aquela água toda baixar, porque houve um terremoto dentro do mar, e somente aquele país lá foi afetado, uma parte daquela ilha foi afetada. Não era o que você pensa. Aí eu te pergunto: você vai continuar prostrado? Você ainda vai ficar batendo boca com Deus ou você vai orar? Você vai continuar enxergando as coisas negativas da vida ou vai pensar que você vai começar a enxergar coisas boas para os teus filhos? Você vai começar a pensar em coisas ruins ou você vai começar a usar a sua mente, glorificando e agradecendo a Deus, sendo renovado todo dia na sua vida? Fique de pé comigo em nome de Jesus. Quero cantar com você. Você vai me ajudar a cantar em nome de Jesus. Nós vamos terminar agora. E eu quero que você cante esse hino botando a mão no seu coração. Quero que você cante isso com os olhos fechados. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai falar com você mesmo. Porque esse hino fala sobre a sua pessoa. Vamos cantar, vamos jogar esse hino. Glória a Deus. Olha, você pode adorar a Jesus. Glória a Deus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer o que eu penso a ti e pedir
nos firmar, para que quando chegar os ventos, as tempestades da vida,